Olá amigos, vamos à nossa videonada de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 29 de janeiro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, já te convido aqui de imediato a se inscrever gratuitamente aí no meu canal. Basta passar o mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo e aqui na opção que está aparecendo para você de se inscrever no canal. Passa o mouse que vai aparecer a opção de se inscrever, clica aí, se inscreve gratuitamente. E passe a ficar antenado em todo o conteúdo novo que aparecer no canal. E, logicamente, aproveite ao máximo o conteúdo já existente, principalmente o conteúdo de aprendizado disponível, inclusive em playlists. Para receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, bem como informações relevantes, o acompanhamento de todas as operações, basta clicar no card que está aparecendo aqui para você e seguir esses procedimentos que serão listados nesta página que será aberta, para que você possa receber essas recomendações no seu celular, no seu desktop, testando aí esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Na análise de hoje, eu vou falar sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, Petrobras, PTR4, Vale 3, Ciel 3, IP 3, Lame 4, SMTO 3, VVAR3, FLRY3, WIS 3 e MGLU 3. Começando aqui pelo Ibovespa, dia de leve alta, 0,2%, chegou a estar uma alta um pouco maior, mas perdeu força que o Ibov fechou deixando essa sombra superior. Isso traz uma chance ainda ou do Ibov ficar aqui de forma lateral, uma correção um pouco maior no preço ou no tempo, ou uma correção maior no preço, que seria um movimento de baixa para o índice Bovespa. O principal indício para um movimento maior de baixa seria a perda da mínima desse grande candle de queda, ou seja, perder aqui a região dos 94.783 pontos, que é uma região de suporte que vai de 95.103 a 94.661, a região de suporte mais próxima para o índice. Olhando aqui para os futuros, lembrando, se essa videonada estiver sendo útil para você de alguma forma, no decorrer dela, dê um like, dê um joinha, eu agradeço de imediato aí por prestigiar o meu trabalho aqui diariamente. No mini índice, tivemos aí um candle que conseguiu superar a máxima do pregão anterior, mas perdeu força naquela região que eu comentei na última videoanálise e também no radar da manhã, no radar do mercado, das 10h45, essa região aqui de resistência do gráfico de 60 minutos. Uma região ali importante de resistência que fechou uma vez acima e volta a fechar abaixo logo na sequência e gera um topo aqui para baixo no mini índice. Então, se a gente olhar para o G60 como terminou o mini índice, ele já terminou basicamente gerando um pivô de baixa no gráfico de 60 minutos, ou seja, retomando a tendência de baixa no G60. Então, dentro dessa característica aqui montada, topo descendente ou pivô de baixa no G10 ou no gráfico de 5 minutos, preferencialmente abaixo desse nível aqui que eu vejo como um patamar agora como resistência, uma região ali na faixa dos 96,10 a 96,100. Então, abaixo dessa região, abriu subindo, gerou topo descendente no gráfico de 10 minutos ou até mesmo no gráfico de 5 minutos, fica mais para se buscar venda, ou mesmo gerou aqui alguma lateralização e pivô de baixa no gráfico também de 10 ou de 5 minutos, fica mais para se buscar a operação na ponta vendedora. Só voltaria a pensar em trabalhar um pouco mais na ponta compradora, principalmente acima desse nível. Daria para se buscar ali acima dos 96.100 pontos, mas ficaria mais interessante acima dessa região aqui, que eu vejo com a relevância maior em termos de resistência agora. Primeiro nível, essa região dos 96,10 a 96,100 como resistência, e o próximo nível já seria um patamar ali na faixa dos 96.345 até 96.430. Então, acima dessa região, fica um pouco mais interessante você buscar a operação de compra, mas enquanto não reverter essa sinalização mais baixista deixada aqui no intraday, fica um pouco mais para a ponta vendedora. No dólar, no dia de hoje, a gente teve uma forte queda de 1,12%, um candle grande de baixa no dólar, a favor do movimento de baixa, a favor da tendência de baixa no G60. O dólar abriu para baixo, ficando muito mais para a operação na ponta vendedora e continua aqui um movimento forte para baixo. O candle foi grande, vamos dar uma olhada no gráfico diário em termos de suporte aqui para trás no dólar. A região de suporte principal que eu vejo aqui no gráfico diário começa na faixa dos 3.703 a 3.700. Mais abaixo disso a gente pode falar em 3.690 e o ponto mais baixo 3.679 são os pontos de suporte para o dólar pelo gráfico diário. No gráfico de 60 minutos a gente tem um dólar ainda dentro de um movimento de queda mais longo, mas enquanto continuar gerando topo descendente, principalmente no gráfico de 10 minutos, fica mais para se buscar a operação na ponta vendedora de day trade no dólar. Para buscar a operação de compra, desde que o dólar gere alguma sinalização, por exemplo, abriu caindo e gerou alguma sinalização de fundo, aí, ou seja, de se ter um movimento de correção contra esse movimento aqui de baixa, aí sim começa a encaixar um pouco mais, buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou mesmo no gráfico de 5 minutos.
Resistência imediata para o dólar vai aqui nessa região de fundos anteriores, junto com esse fundo, junto com esses fundos anteriores, aqui era um topo, enfim, uma região ali em torno de 3.738,50, região mais importante em termos de resistência, tem até aqui a média está nessa faixa dos 3.735, resistência mais próxima e um pouco mais relevante para o dólar neste momento. Partindo agora para as ações, PTR4 no dia de hoje, fechamento em alta de 2,42%. Eu recomendei compra primeiramente se superasse a máxima desse topo aqui anterior, na faixa ali dos 25,56, mas quando o ativo chegou mais para o fechamento do pregão, se próximo do fechamento do pregão, já tinha superado a máxima do pregão anterior, para mim a expectativa que ficou aqui maior de esse ativo conseguir fazer algo nesse sentido. Então eu recomendei compra nesse ativo, mais para o fechamento do pregão, no valor acima do que está aqui agora, e com stop para baixo dos R$25, ou seja, para baixo da média móvel exponencial de 13 períodos. Passando os dados aqui dessa entrada na Petro, a compra da Petro então em 25,46, com stop em 24,98. Isso traz um risco de 1,89%, risco alocando 25% do capital total, e objetivo na faixa dos 26,42. Ou seja, a Petro, depois de ter feito esse grande candle de baixa, ela abre subindo e supera a máxima desse candle, ela aumenta, na minha opinião, a probabilidade, sempre trabalhando em cima de probabilidade, de conseguir romper essa região aqui. Por esse motivo eu optei por entrar já no pregão de hoje. Depois disso vamos falar da Vale 3. A Vale 3 terminou o dia de hoje com um leve alta de 0,85%, dentro do que a gente já vem abordando nas últimas análises. Ainda segue com a probabilidade maior de se ter algo maior aqui para baixo. A região de suporte mais relevante para a Vale na faixa dos R$40 a R$ 38,50. Região um pouco mais importante de suporte para ação, para quem está focando um pouco mais num prazo maior, ativo interessante para colocar, por exemplo, mesmo que seja nesse momento, colocar algumas ações aí na carteira e logicamente deixar uma reserva para poder botar um pouco mais abaixo, esse ativo chegando na faixa dos 40 a 38, é outro ponto que pode trazer a chance para quem trabalha numa estratégia de longo prazo, pensando em pouco mais de um ano, num ativo que tende a se recuperar num prazo um pouco maior, de acordo com a tendência de longo prazo, é uma das opções. Logicamente que a gente vai sempre revisando o desenrolar do cenário gráfico do ativo, ou seja, desde que não gere uma mudança desse cenário, a perspectiva seria justamente de se buscar operações de colocar o ativo na carteira de longo prazo gradativamente. E para swing trade difícil, como eu já disse, por conta dos stops muito grandes, fica mais para se trabalhar em operações de day trade, né? Ou seja, a gente pode ver que no gráfico de 60 minutos, a ação já está dentro de um movimento de baixa, ou seja, day trade de topo descendente no gráfico de 15 minutos, pivô de baixa, G10 ou G15, fica muito mais para se trabalhar na ponta vendedora a favor do movimento de baixa no dia 60. Se abre aqui subindo, gerando alguma sinalização de fundo ascendente, aí fica um pouco mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 15 minutos, algo semelhante ao que eu comento no mini índice e no mini dólar. Vamos falar então de outros ativos. CL3 acionou a nossa saída na abertura, ou seja, logo depois da abertura acionou a nossa saída da operação. A gente já tinha um stop reposicionado aqui para baixo da mínima do pregão anterior, ou seja, para baixo do 10,55. Ela abriu bem abaixo, então acionou a nossa saída e observe o que aconteceu. Fechou lá com alta de 4,87%. Mas enfim, essa operação da CL3 gerou aqui uma perda de 1,98%, isso trouxe uma redução de 0,18% do capital total, essa operação da CL3. Partindo agora para outro ativo também encerrado, foi a IP3. Observe, a IP3 abriu bem o pregão, estava bem no dia, gerando já pivô de alta e perdeu bastante força. O stop já tinha sido reposicionado para baixo da mínima do último fundo ascendente, um stop de proteção, e essa ação terminou voltando tudo no pregão de hoje, ou seja, algo que seria menos provável, por isso que é importante a questão do stop, seria algo menos provável a saída dessa posição, ou seja, num segundo candle do movimento de alta, a ação rompendo tudo aqui para cima, já voltar, na minha leitura seria algo menos provável, mas aconteceu e ocorreu a nossa saída dessa posição da IP Marcas, basicamente no 0 a 0, mais 0,12%, mais 0,02% do capital total, ou seja, a ação aqui acionando o nosso stop de proteção. E observe, né? Na CL3 não tivesse saído, segurado um pouco mais a operação, porque ela abriu. Eu recebi um questionamento desse, né? Por que você não aguardou um pouco mais? Porque depois que a gente olha aqui mais adiante,
a gente nunca quer acionar o stop das operações, né? Se não é algo confortável. Mas em renda variável é algo que, pelo menos para o meu perfil, é importante eu seguir o que foi estabelecido. Ou seja, não ficar tentando segurar para tentar não sair com prejuízo da operação, porque vão ter operações que vão dar muito errado e essas operações tendem a comer o lucro de várias outras operações anteriores. Para o meu perfil é dessa forma que eu costumo atuar. Pode ser que para você não dê certo isso, para você não faça sentido isso, mas eu só estou divulgando a forma de trabalhar. Eu prefiro manter a gestão de risco aí na linha e não burlar essa gestão de risco nas operações. Por exemplo, a própria Vale 3, né? Não saí na abertura, estou esperando um repique de alta na ação e a ação só afundando, né? Continua aqui, ou seja, já caiu mais em torno de uns 5, 6% depois do ponto de abertura. Ou mesmo para quem está tentando um repique um pouco mais alto aqui, pode ter isso falando numa operação de swing trade, tá? Ou seja, acionou qualquer tipo de stop da operação, qualquer outra necessidade de repique, a gente já começa a ir para outros aspectos, ou seja, já começa a ficar um pouco mais refém do mercado a operação. Mas seguindo aqui então, falamos da saída da Ciel 3, falamos da saída da IP 3, vamos falar agora de Lame 4. Operação que andou um pouco mais, subiu 1,17%, seguimos comprado nesse ativo. O stop foi reposicionado aqui para a faixa dos R$ 20,21. Olhando aqui, R$ 20, só pegando aqui os dados, R$ 20,35. Stop reposicionado. Foi um pouco acima da mínima do pregão. Foi mais olhando aqui para o gráfico 60 minutos, ou seja, não seria mais interessante voltar aqui para baixo. Dependendo da abertura do próximo pregão, já dá até para trabalhar com stop ainda mais curto, stop de proteção mais curto, porque está na zona de resistência. Se perder aqui a mínima de hoje, que é R$ 20,45. Então, um ativo que já trabalhamos aí com stop de proteção. SMTO3, eu recomendei uma compra no papel hoje, na superação da máxima no pregão anterior, com stop abaixo da mínima desse pregão. Ou seja, já acionou a nossa saída. Só que ela acionou no leilão de fechamento. Ou seja, para quem trabalhou com stop automático, não deu para sair nesse leilão de fechamento. Vai ficar para uma saída no próximo pregão, que aí eu vou mencionar qual foi a saída dessa operação e o resultado dessa operação. Ou seja, mas ela foi lá, acionou a nossa entrada, veio aqui em cima e o leilão de fechamento, observe o leilão de fechamento, um gráfico de 1 minuto. Estava lá na faixa dos R$ 19,92 e o leilão jogou a ação com 2% de queda. Então, aguardando aí a abertura do próximo pregão para informar toda a saída desse papel a partir do próximo pregão. Mas é um ativo que ainda continuo de olho nesse sentido aqui, ó, de buscar essa entrada. Essa foi a primeira tentativa de uma compra aí de fundo ascendente. E a próxima, caso venha acontecer, vamos ver se ela gera uma nova sinalização de alta aí nos próximos pregões. Mas continuamos dentro para o próximo pregão, aguardando a abertura aí do próximo dia. VVR3, recomendação de compra também no pregão de hoje. Lembrando, para você receber todas as recomendações que envio diariamente, eu vou falar de outras, aí daqui a pouco eu falo para receber essas recomendações. VVR3 é uma compra que foi feita pelo gráfico 60 minutos. O ativo fez esse movimento de baixo, gerou aqui uma abertura positiva. Optei por entrar logo aqui depois dessa abertura positiva. O ativo estava um pouquinho acima dos 5,46, um pouquinho para cima na faixa dos 5,50. Recomendação foi executada, ficou patinando e o ativo fechou aqui na máxima do dia com alta no pregão de hoje com alta de 5,98%, tentando pegar um movimento um pouco maior aqui para cima, só que usando agora o gráfico de 60 minutos para isso. Então, essa operação, passando os dados dela, que foi entrada pelo G60, 5,50, ponto de entrada, fechamento aqui dela 5,67. Risco dessa operação pelo G60, 2,91%, que o stop ficou em 5,34%. O stop já foi reposicionado para 5,51, ou seja, para não sair mais perdendo dessa operação, porque já gerou mais do que uma relação risco-ganho de 1 para 1, ou seja, esse tamanho de stop aqui, o ativo já andou mais do que esses 2,91% a partir do ponto de entrada. Objetivo na faixa dos R$ 5,82 na VVAR3. A partir disso, a gente tem aqui para falar da FLRY3, também recomendação de compra no pregão de hoje. O ativo gerou aqui a superação da máxima desse candle aqui do pregão anterior e trouxe aqui um recuo. No recuo do preço, eu recomendei já a compra, antes mesmo da última hora, já no início da última hora de pregão. Então, recomendei essa compra do papel. Ela terminou com alta de 4%, porque a expectativa é que essa ação fez esse movimento longo para cima e tudo isso aqui é um processo de correção dela, que depois desse forte candle para baixo, volta aqui forte para cima, é algo até parecido com a Petro, né? Expectativa de poder romper tudo aqui para cima, e ela já fez esse rompimento no pregão de hoje. Se a gente olhar para o gráfico 60 minutos, ó, ela já fez esse rompimento, já gerou pivô de alta, ela já tinha gerado aqui um W no G60, ó,
já tinha gerado um W, uma mudança de tendência no gráfico intraday, e depois do W ainda gerou um pivô de alta, ou seja, a expectativa realmente do papel poder ganhar algo mais aí para cima, subir aqui para cima dos R$ 22,50, passando os dados dessa compra da Fleury, 22,16 região aí de entrada, 21,50 ponto de stop, isso traz um stop em torno de 2,98%, e o objetivo na faixa dos R$ 23,48, alocando 14% do capital total nessa operação. Então, mais uma operação que a gente tem em aberto. Comentando aqui também da WIS3, recomendação de compra, efetuada no pregão de hoje, no início também da última hora de pregão. Da Fleury foi até um pouco antes, a da WIS foi no início da última hora de pregão. Essa entrada da ação, ela terminou com um dia de alta de 5,88%. Era um ativo que eu estava já de olho no sentido de buscar uma compra aqui de um fundo ascendente, depois desse movimento forte para cima. E eu aguardaria um pouco mais para o fechamento do pregão. Como ela já tinha dado indícios pelo gráfico de 60 minutos que a probabilidade maior após esse pivôzinho de alta, esse rompimento desses topos, esse bom fechamento, que ela tenderia a ter um bom fechamento acima da média móvel exponencial de 3 períodos, acima da máxima do pregão anterior, eu optei por entrar nesse ativo. Recomendei a compra desse papel, passando os dados dessa recomendação, 7,94, fechou aqui na faixa de 8,10, 7,63 ponto de stop dessa operação. Isso traz um risco para essa operação, que é o tamanho do stop de 3,9%, e o objetivo da operação aqui projetado para a faixa de R$ 8,56, alocando 12% do capital total em cima desta operação. Então, ativo que fechou bem aí o dia. Vamos ver se ela consegue dar sequência a esse movimento dela de alta. Lembrando, stop dessa operação, nessa formação de fundo, para baixo aqui da região dos R$ 7,64 em 7,63. 7,64 é a mínima do pregão de hoje. Se você desejar receber todas essas recomendações, orientações aí de operações no decorrer de cada pregão no seu celular, no seu desktop, lembra aqui, clica no izinho que está aparecendo aqui para você e siga os procedimentos para que você possa testar esse serviço aí de forma gratuita durante um determinado período. Por último, vamos falar aqui da MGLU3, Magazine Luiza, pancada no pregão de hoje. Ótima sinalização, porque ativo que vinha na tendência de baixa gera aqui um pivô de alta mais visível pelo gráfico de 60 ou mesmo no gráfico de 120 minutos, vai ficar um pouco mais limpo, ó, essa formação de pivô de alta, ou seja, retomada de uma tendência de alta num gráfico de menor periodicidade, num gráfico intraday. No gráfico diário, fechamento acima da média e retorno para cima de uma zona de resistência, que antigamente era resistência, que tinha virado um suporte, que poderia funcionar como resistência, até se aproximou desse nível aqui, ó, e funcionou como resistência e veio para baixo, mas agora retoma aqui uma sinalização positiva e no gráfico semanal, dando um sinal de fundo ascendente no semanal, o que é algo positivo em termos de iniciar um novo movimento de alta. Só que o candle ficou muito grande para fazer uma entrada aqui com stop aqui embaixo, pelo menos dentro da minha gestão de risco, na MGLU3. Aí neste caso, como o movimento foi muito longo para cima do G60, eu vou avaliar um retorno do preço para verificar a possibilidade de uma compra um pouco mais abaixo com stop aqui ou a compra pelo G60 de fundo ascendente. Também caberia a possibilidade de uma entrada na MGLU3. Então é isso, amigos. Muitíssimo obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.